Bom dia, pessoal. Aqui, o pessoal vai chegando. O pessoal vai chegando aí. Tô esperando aí a Ingrid surgir aqui. Hoje eu tô com a minha conexão um pouco instável. Vamos contar aí que tudo vai funcionar direitinho, tá? O pessoal perguntou aqui no privado, eu tô aqui na página também do Facebook pelo notebook. Então, o pessoal do Facebook que quiser assistir nossa live sobre atendimento psicológico online para a comunidade surda, corre lá no nosso Instagram, @psicoligado, para acompanhar a gente, tá? Eu e a psicóloga Ingrid, a gente vai entrar online agora. Um abraço. Aqui a Ingrid já chegou. Ingrid, já aceitei aqui, né, sua participação. Vamos ver se já vai dividir. Já dividiu. Olá, Alô, tudo bem? tudo bom? Bom dia. Bom dia. Vamos começar? Vamos sim. Tem um pessoal ansioso aí já. Né? Você tá me vendo bem? Deixa eu só arrumar a câmera aqui, porque ó, dividiu a Tá tela. ótimo. Tá dando pra me ver? Tá, né? Perfeitamente. Bom dia, Então, pessoal, bom tudo dia. bom? Bom dia para Eugênia, seja todos. bem-vinda. Também é psicóloga bilíngue. Que legal. Seja Vai contribuir bem-vinda. muito pra gente aqui nesse bate-papo. É verdade. Enfim, o pessoal vai chegando aí. Então a gente aproveita para se apresentar. Isso, olha, a gente hoje vai ter aí a tradução simultânea da Ingrid, né? Então, antes de tudo, né, ó, bom dia, né, para todos. Eu me chamo Maicon, eu sou psicólogo, trabalho na modalidade online. E antes de ser psicólogo, né, e é interessante falar isso para vocês, a minha primeira graduação foi História, né? E lá na minha graduação de História que eu tive o contato com a Libras, né? Então hoje eu não me considero psicólogo bilíngue, infelizmente, né? Inclusive eu peço desculpa aí para a comunidade surda que está nos acompanhando. E mas eu entendo a importância de que da inclusão a partir do conhecimento da Libra, né? E isso aconteceu justamente nessa minha primeira formação em História, onde eu tive contato direto, né, num curso sobre Libras. E ali me abriu os olhos nesse sentido da importância de como isso é tão importante e necessário na nossa sociedade. E quando eu conheci a Ingrid, né, a Ingrid fez um curso comigo, um workshop na faculdade sobre atendimento psicológico online, e aí eu descobri o trabalho dela, né, com a comunidade surda. Eu achei aquilo fantástico, né, porque como eu já tinha, vamos dizer assim, essa compreensão da inclusão, da importância da Libras, eu, a partir de então, sempre incentivo o trabalho da Ingrid, sempre compartilho as informações. Então, na verdade, essa live de hoje é para a gente falar um pouco sobre a experiência da Ingrid, né? Hoje eu estou aqui, vamos dizer, talvez mediando junto com ela, né? Mas eu acho que o foco mesmo é a gente poder ouvi-la e ela trazer um pouco dessa experiência tão rica, tão inclusiva, né? Que eu acho que é a essência da psicologia, a gente incluir todas as pessoas, né? E conseguir nos aproximarmos, trabalharmos saúde mental, ainda mais num mundo cada vez mais complexo, difícil, como a gente tem vivenciado nos últimos dias. Então eu agradeço aí porque a gente está tendo a tradução simultânea da Ingrid, ó, né? E a Ingrid também vai se apresentar, vai poder falar aí com vocês, né? Com a comunidade surda, com os falantes, e enfim, fica à vontade, Ingrid.
E Eu aí, entendo um pessoal? pouco, eu entendo um pouco da tradução, eu só não lembro dos sinais. E aí, como é que é? Eu tô E aí, pessoal, aprendendo, bom né? dia para vocês. Aprendendo Aprender livre, né? Isso, então, tô aprendendo livre. Libras, Eu tô no Libras. básico. Que ótimo! Então, vamos continuar evoluindo, né? Se você quiser umas aulas depois, a Legal. gente pode marcar, tá bom? Te dou um descontinho aí de 100% para a gente poder aprender. Tá certo. Pessoal, bom dia. Infelizmente, nós não vamos ter, né, essa tradução da minha voz, mas a intenção é que os ouvintes, profissionais ouvintes, entendam quão rico é essa área, né, esse nicho de atuação. Desde já eu quero agradecer, né, o Maicon por essa oportunidade de mostrar para as pessoas essa importância. Isso, para mim, é gratificante. Quero agradecer a todas as psicólogas bilíngues que estão aqui no momento. Tem muitas pessoas interessadas, tem psicólogas iniciantes, psicólogos que já atuam em consultório. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Meu nome é Ingrid Moura, meu sinal é esse. Maicon ainda não tem sinal em Deu Libras, assim, futuramente. no meu curso que eu fiz, a gente, né? Meu sinal era aquele que eu tenho o Ah, você narizinho já aqui um tem pouco, né? sinal? Isso, Então, quando entendeu? você se apresentar, você faz. Meu nome é Isso, Maicon, meu sinal é esse. Então, você isso já aí. tem um sinal. Que Tem ótimo. o sinal. Eu trabalho, né, juntamente com todos e ouvintes aqui no Rio de Janeiro. Faço um trabalho bem legal com a comunidade surda. Trabalho com mentoria para psicólogos iniciantes, aqueles que querem e se interessam por essa área. Estou mestranda, né, assim como ele me apresentou, em diversidade e inclusão, trabalhando um pouquinho com esses pacientes. Sou pós-graduada agora em Libras, então também sou docente agora de Libras, né? Trabalho Parabéns. como docente de Libras básico. Então sejam bem-vindos. Qualquer dúvida, daqui a pouquinho a gente vai deixar aberto aqui para as perguntas. Exato, pessoal. É legal saber que tem outras pessoas também que trabalham aqui, né, com Libras, porque aí é bacana vocês fazerem também perguntas, fazerem algumas colocações. Isso vai ser interessante, tanto para quem é ouvinte, né, e está nos acompanhando, quanto para quem é da comunidade surda e pode também conhecer o trabalho de vocês, né? A divulgação do trabalho da prática, né, do trabalho científico do psicólogo é uma, vamos dizer assim, das nossas da essência do nosso trabalho. A gente precisa divulgar isso para a gente conseguir cada vez mais incluir as pessoas. Então, o fato de a Ingrid estar aqui hoje com a gente, vocês também estarem com a gente online, também é para que isso aconteça, né? Para que mais pessoas fiquem cientes do trabalho de vocês e vocês possam alcançar mais pessoas, ajudar mais pessoas em relação à saúde mental. Então é isso, pessoal. A nossa proposta é essa, né? Falar um pouco sobre o atendimento online e contar um pouco sobre a experiência da Ingrid atendendo a essa comunidade. Eu trabalho já com atendimento online tem mais de 2 anos. O atendimento online no Brasil ele não é uma prática recente, embora posso dizer que a ampliação, né, da atuação online é algo novo, mas o online dentro da psicologia ele já tem quase 20 anos, né, sempre com atividades diferentes, e desde 2018 a gente teve abertura então para realizar a terapia, né? Então a terapia que a gente desenvolve no consultório, a gente pôde a partir de então passar a realizar também no ambiente online, né? Então isso acaba sendo um divisor de águas se a gente pensar na prática do psicólogo e ao mesmo tempo pensar no contexto, né, no momento que a gente está assim, no momento que nós estamos inseridos, onde as pessoas estão conectadas, né, onde as distâncias têm sido encurtadas a partir do online. E é nesse sentido que a gente começa a ter, inclusive, novas práticas, né? Eu sempre disse,
E eu lembro no curso, a última turma que eu fiz do curso do workshop de atendimento psicológico online foi a turma, inclusive, da Ingrid, né? E eu sempre falo nos meus cursos que o atendimento psicológico online ele é uma prática inclusiva, né? Por que é uma prática inclusiva? Porque a gente consegue levar a psicologia, a gente consegue levar uma palestra, a gente consegue levar a psicoterapia para pessoas que talvez não teriam acesso a esse tipo de serviço. Então é uma forma de a gente incluir pessoas que talvez não seriam alcançadas pela psicologia. Então, na minha visão, o atendimento psicológico online é uma prática totalmente inclusiva. E não é uma prática, vamos dizer assim, que veio, que é algo passageiro, né? A gente está vivendo esse momento aí de pandemia e a gente sabe que a maioria dos psicólogos estão atendendo online, mas eu acredito até que seja uma prática que vai ficar cada vez mais forte, não substituindo o presencial, porque são formas diferentes de trabalho, mas é algo muito presente, eu acho que muito potente para a gente trabalhar a inclusão. E o atendimento online, né, que é a prática da Ingrid, soma aí essa inclusão do atendimento online, desculpa, o atendimento para a comunidade surda, no atendimento em Libras, soma aí para esse atendimento inclusivo do online, vamos dizer, dando mais concretude, dando mais força para essa inclusão. Então eu vou deixar a Ingrid falar um pouco, né? Eu vou fazer algumas perguntas para ela, e aí ela vai, enfim, desenvolvendo a narrativa dela, tá bom, pessoal? Então fica à Então, vontade. pessoal, muito obrigada. Eu quero saber se vocês têm dúvidas já, como que está para vocês, né, essa questão do atendimento online em Libras. Vocês estão tendo muita procura? Quantos surdos desistiram por essa questão? Se tem mais surdos interessados? Vamos fazer essa interação aqui. Eu acho muito importante, desde cedo, não sei se muitas pessoas aqui conhecem, entrou um surdo aqui, professor também, trabalha junto comigo, professor Ed. Vamos voltar. Eu aprendi a Libras sabendo essa importância de inclusão, né, quando eu vi que a minha prima ela não tinha uma acessibilidade. Eu tenho uma prima surda e dentro da nossa própria família a gente não teve esse acesso. Então, eu corri atrás e a gente entendeu essa importância. Comecei os atendimentos presenciais, só que a partir do seu curso, né, o que me abriu muito esse leque, eu pude entender que sim, né, que a prática online era possível, e comecei a divulgar para os surdos, para os ouvintes, e eu tive um retorno bem legal, né, porque hoje no Rio de Janeiro nós temos 22 psicólogos bilíngues, 22 psicólogos que sabem em alguns níveis, né, de fluência, alguns menos, alguns mais, mas já auxilia. E quando eu comecei a receber essa demanda, eu tenho surdos que são da Bahia, surdos do Rio Grande do Sul, em outros estados que até podem ter psicólogos bilíngues, mas o trabalho não é divulgado, o trabalho não é muito extenso dentro desses locais. Então, é importante que nós venhamos, sim, estar inseridos na comunidade surda, que a comunidade surda significa tanto os ouvintes, né, que participam, são usuários da Libras, quanto os surdos. Então, nós temos que estar ali sempre divulgando. Mais alguma coisa? Então, na verdade, vamos dizer assim, você diz que a divulgação, que eu tinha até anotado aqui para te fazer como pergunta, né? Como que os integrantes da comunidade surda te encontram? Então, você está me dizendo que o próprio ambiente online, a sua inserção no meio da comunidade, contribui para que eles saibam que você trabalha com eles, né? Um atendimento específico. Sim, a partir do momento que você entra nesse mundo, que eu falo que não é só Libras, né? É um mundo da surdez. Nós temos contato com profissionais de Libras, que têm contato com surdos, que têm contato com professores, e essa indicação ela vai acontecendo. A partir do momento que um colega indica, olha, a Ingrid é do Rio de Janeiro, só que ela atende online. Você quer saber como funciona? Então, eles também têm curiosidade em saber como que funciona isso
e saber que tem uma pessoa que fale a língua dele. E isso é muito bom. Importante. E aí, Ingrid, como que é a receptividade deles, né, ao serviço psicológico e aí, sobretudo, online? Uhum. Hoje nós temos um crescimento, né, a partir desse momento que nós estamos em crise, a questão do próprio coronavírus, eles perceberam que existe essa possibilidade e que a gente pode fazer dessa forma. E percebi que eles sentem muito mais à vontade estando em sua casa, né, num local que para eles é mais seguro, do que ter que encarar a rua, ter que encarar uma secretária que não sabe Libras, ter que encarar muitos obstáculos até chegar ao setting terapêutico. Muito interessante isso que você colocou, né? Você colocou de como que eles se sentem mais confortáveis falando diretamente com você, que sabe a língua deles, né? Do que falando, do que tendo que, vamos dizer assim, passar por todas as barreiras que talvez eles teriam para chegar até o atendimento. Então isso é muito interessante, porque a gente fala realmente dessa acessibilidade que a sociedade deveria ter, né? E que infelizmente isso não acontece, e que torna-se uma barreira para eles de fato começarem, né, a se cuidar, enfim, a ter acesso realmente ao serviço de saúde mental. E muitos até querem começar, mas vem tantas barreiras na frente que recuam, né? Teve uma época, eu tenho alguns pacientes surdos, que eu fiz um teste aqui no consultório e ao fim da sessão, eu perguntava para eles, pediam feedback. Como que foi chegar aqui ao prédio? Como que foi a acessibilidade? Os secretários? E teve uma que falou, péssimo. Péssimo, porque não sabe Libras, mas também não se refere a mim, que eu sou a paciente. Se refere à minha mãe, que a mãe vinha junto, né? Então, ao invés de você se referir à pessoa, você olhava para o outro. Tá, quem é a paciente? Ah, tá, paciente tal. Que horário? Por que não pergunta direto para esse paciente surdo? E então, naquele dia, eu resolvi descer. Fui lá e falei com a secretária e ela ficou, né, levou um susto. Falei, olha, ela faz leitura labial. Ela não fala só em Libras. Então, você pode se referir direto a ela, pergunta a ela. E ela ficou um pouco assim constrangida, né? Mas hoje as coisas estão fluindo muito bem com os surdos. Né? O pessoal aqui embaixo está entendendo essa importância também de você acolher o outro, mesmo se você não souber Libras. Mas do outro, sabe, poxa, ele está se esforçando, ele está tentando uma comunicação. Então, o online... É interessante isso que você falou também sobre a questão da leitura labial, porque muitos conseguem se comunicar com essa leitura labial. Isso também é muito interessante, porque como muitas pessoas desconhecem, né, elas acabam, vamos dizer, entendendo que não vão conseguir se comunicar. Eu também já tive, no caso, contato com uma pessoa que sabe leitura labial, e aí o maior cuidado, no caso, que eu tinha para conversar com essa pessoa, eu ficava de frente para ela, né? Mas era uma conversa, né? Ela falava, eu prestava atenção, no caso, nos lábios também, ela fazia todo aquele processo, eu compreendia e a gente conversava normalmente, era uma comunicação normal. Então, vamos dizer, é uma ferramenta mais interessante, que acho que quanto mais as pessoas saberem, né, também é interessante. Sim. E as pessoas têm medo, né? O surdo, ele não é um bicho-papão. O surdo não é alguém de outro mundo, mesmo que seja estrangeiro dentro do seu país. A gente diz isso, né? O surdo, são 7 tipos diferentes de surdos. Surdos que sabem português, que não sabem. Surdos que são bilíngues também, que sabem português e Libras. Surdos que não gostam de Libras. Então, a cada atendimento hoje... Tá me vendo? Tá me vendo? Voltou. Deu uma travadinha aí, mas voltou. E o online é muito além só do processo terapêutico aqui na psicologia. O online para eles, vamos dizer que é 80%, 90% do seu tempo. Principalmente aqueles que a família toda é ouvinte. Então, o único contato que eles têm com outros colegas, né, com a comunidade surda, é de forma online. Então, eles já se sentem à vontade nesse ambiente. Legal.
E aí você vê como é interessante a gente, de fato, a gente costuma falar assim, nós, os falantes, né? Os ouvintes, que a gente precisa estar inserido onde as pessoas estão, né? Para Sim, a gente conseguir compreendê-las. E é muito interessante quando a gente pensa que as pessoas estão online e realmente elas estão, né? Independente. exatamente. E olha como é interessante que talvez a gente descobre que um público específico, né, no caso da comunidade surda, que precisa também de todo esse cuidado da saúde mental, tem essa característica de estar muito no online, porque é um local onde ela acaba, vamos dizer, conseguindo acesso, contatos, interage com outras pessoas que vivem a mesma questão que ela, as mesmas experiências, né? Isso é muito interessante. Uhum, muito legal. Tem mais perguntas? Tem sim. Tati, minha amiga Tati está aí, psicóloga também, psicóloga Seja bem-vinda. parental. Ela trabalha com grávidos, com gestantes, puérperas, maravilhosa. Legal, seja bem-vindo. A gente tem essas pessoas aqui, tem o Aleph também, Irani, Humberto. Enfim, sejam bem-vindos, pessoal. Se vocês forem tendo dúvidas, perguntas, vão colocando aí que a gente vai respondendo na medida do possível. Bom, quais assim são as principais demandas que surgem, assim, Ingrid? Aqui em consultório com os surdos, eu não vou falar só com os surdos, né? A maioria dos pacientes que eu recebo hoje em consultório, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, relacionados ao surdo, a dificuldade maior é em relação ao ambiente externo. Então, existe a questão da baixa autoestima, o contato com o outro, que dificulta dentro do ambiente de As relações trabalho, sociais, relações habilidades sociais. familiares. Exatamente. É o que gera todos esses transtornos para essas pessoas. Entendi. Então a demanda envolve, vamos dizer, aquilo que mais os impacta, de certa forma, né? Sim, Porque exatamente. eles têm um impacto aí em relação à comunicação, no caso, porque as outras pessoas, né, não são fluentes em Libras, e aí a consequência disso talvez não ter eles ficarem mais no mundo deles. Seria Sim, isso. até porque nós, ouvintes, nem tentamos ter essa comunicação. É, Então, a exclusão é evidente. Para eles, isso é muito difícil e há um abalo emocional. sim. E olha como é interessante realmente a gente parar para pensar, né? Como que a psicologia precisa olhar para essas questões, né? E como o trabalho que você desenvolve realmente é um trabalho inclusivo, né? É muito interessante Sim. mesmo, muito importante. Eu tenho uma experiência de uma amiga psicóloga, pensei até que ela estaria aqui, não sei se ela não conseguiu entrar, muito minha amiga aqui de Madureira, e ela que se sentiu incluída pelos surdos. Foi o contrário. Ela ficava um pouco perdida, não sabia como que falava, tinha acesso aos meus pacientes, a gente trabalhava junto no mesmo ambiente. E quando o paciente falou para ela que ela tinha um sinal, quando ele a batizou com um sinal, ela ficou super feliz a ponto de ficar emocionada. Nossa, eu consigo falar com ele e ele me aceitou. Então, para ela foi uma inclusão. Estamos todos os dias sendo recíprocos, né? Eles nos incluem e nós o incluímos. Muito legal, realmente, muito importante. Eu lembro que na época que eu fiz esse curso que eu disse, né, que foi um curso básico, né, lá, isso há mais de 10 anos, né? Vou falar a minha idade aqui, pra você saber, né? Algo que ficou muito assim marcante para mim na época, mexeu muito comigo, como era o curso da área da educação, né, eu fiz história primeiro, é que ao longo do curso vinham, né, algumas pessoas, né, da comunidade surda que conversavam com a gente, e eu achava isso muito legal, porque era um curso muito prático. Mas aí eu lembro que veio uma jovem e ela falou que ela teve um certo, vamos dizer assim, uma certa barreira no sistema educacional porque não tinham professores bilíngues, né? Sim. Então, o que acontecia? É como se, vamos dizer, ela entrou na primeira série na escola. Tá ótimo, ela acompanhou, aí ela tinha professora bilíngue, ela acompanhou todo o curso, né, da primeira série,
E aí, quando chegou no final, ela não pôde ir para a segunda série com os colegas dela, porque a professora da segunda série não era bilíngue. Então, aquilo, né, eu falei assim, gente, vamos trazendo para o português, assim, hoje, se eu fosse pensar, eu falei, gente, isso é um absurdo. Como que, de fato, né, a falta da inclusão está gerando uma barreira, né? Sim. E aquilo eu acho que ficou muito marcante para mim, da importância disso, de como a Libra eu acho que realmente deveria ser uma disciplina talvez desenvolvida ao longo das licenciaturas, né? Não um curso básico, mas para acompanhar e aquele professor, enfim, sair de lá com essa informação, enfim, com essa prática. Enfim, a Libras acabou entrando na minha vida nesse sentido e eu compreendi a importância que foi por conta disso. Eu acho que realmente é fundamental. E a psicologia, que é uma prática que trabalha para a saúde mental, eu acho que tem tudo a ver. Militar por essa questão. Né? Enfim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tá. Vou sair do script. Tá ótimo. Como foi para você esse primeiro contato com os surdos? Como você se sentiu? Olha, eu me senti assim, muito. Como é que eu vou dizer? Eu achava que era algo muito difícil. Assim, um bicho de sete cabeças, né? E aí, na verdade, eu comecei a perceber que não era assim, tão absurdo, né? Era algo mais prático, né? Que se eu me dedicasse ali, aquilo ia fluir. Até porque a Libras tem todo um contexto, né? Tem os sinais, mas que vão dando forma à linguagem, né? De um modo diferente, de que nós ouvintes estamos acostumados, mas é algo bem, não sei se seria essa palavra, mas para mim soou como se fosse algo bem assim inato da gente. Quando a gente vai começando, é algo que a gente vai se expressando e aquilo vai acontecendo. Sim. E Então, a gente fala que a Libras é uma língua viva. Né? Nós precisamos senti-la, precisamos viver isso. Precisa assim do corpo, né? Tem expressões faciais e corporais, um dos parâmetros da Libras. E quando a gente vê que tem algumas pessoas mais inclinadas ao inglês, mais inclinadas ao espanhol, agora estou tentando estudar espanhol, falei para você, né? A gente percebe que... um pouquinho. Um pouquinho. Nós entendemos que Libras também é uma outra língua. Se você tem um interesse, é fácil de aprender. Muitas pessoas querem vir por moda, né? Querem aprender porque eu vou ganhar dinheiro com isso. Lê do engano. Assim como todas as outras áreas, todas as outras práticas, você tem que ter um empenho, você tem que continuar estudando, tem que divulgar o seu trabalho, senão você não vai ter retorno. Então, Libras é instintivo, como você diz. Sensibilidade, querer. Sensibilidade, essa palavra que você usou. A prática, sim. Eu gosto de usar o meu emocional para falar isso. Não tem como eu desvencilhar isso, né? Para mim é muito gratificante estar falando aqui com você, saber que tem outras pessoas também da área, saber que tem pessoas aqui que não são da área, mas que têm interesse. Então, assim como o inglês e o espanhol que você tem que se dedicar, a Libras também é uma língua que tem estrutura, que tem regras, e a gente tem que seguir passo a passo para conseguir se comunicar com o outro. Por isso que eu perguntei, como que você se sentiu com um surdo? Porque a maioria dos ouvintes fogem, correm, tem medo. Não, eu gostei, eu me senti muito bem, assim, porque eu lembro que como foi um curso muito prático, né, e a orientação da gente tinha uma orientação básica. Quando você não souber o sinal, você usa o que você acha que é necessário no momento. E aí aquilo meio que quebrava, sabe, o gelo, né? Então eu não sabia o sinal, mas eu fazia os meus gestos, a pessoa entendia, aí eu usava, né, os sinais das letras do alfabeto, né? E aí aquilo ia compondo ali toda a narrativa. Então foi algo bem natural, assim, né? E é isso, é na prática. Não é você aprender Libras para depois praticar. Eu digo para as pessoas que é um endo eterno, né? Estamos em eterno desenvolvimento. Nós somos bilíngues, Eugênia, tem a Kimberly, entrou aí agora também, tudo bem, Kimberly? Estamos em
eterno aprendizado. E como a língua é viva, assim como o português também tem as suas alterações linguísticas, a Libras em todo momento tem alterações. Em todo momento, antes eu fazia saúde mental. E hoje a gente já usa saúde mental aqui, resumido. Nós temos que estar estudando constantemente. Bom dia, Kimberly. A Kimberly está dizendo aqui é de Rondônia. Né? Muito Sim, legal. ela é intérprete e é psicóloga bilíngue também. Muito legal. A gente acabou nem falando, mas a gente é do Rio, então se tiver outras pessoas além da Kimberly, né? Somos cariocas aí, Eugênia né? também, Eugênia da Bahia, algum lugar por ali. Bota aí também, Eugênia. Que legal saber que pessoas de outros estados estão acompanhando. Ingrid, diz o seguinte, qual o maior desafio assim, que você acha que existe, ou o maior desafio que você já viveu ao trabalhar com a comunidade surda? Trabalhar com os surdos. Os surdos em si, eu não tenho tantos desafios. Os desafios são com a família, né? Existe ali todo um distanciamento da família e do surdo que nós também temos que trabalhar. Nós não somos só psicólogos em interação individual, atendimento individual. Eu tenho uma experiência também com uma surda que não sei se ela já tinha uns 6 meses de atendimento comigo, e eu fui falar com a mãe dela. Eu falei, olha, paciente tal, né? Não vou fazer o sinal da paciente por ética, esse é um sinal, mas um exemplo. Não tem a fulana. Então, olha, vamos prestar mais atenção nisso, nisso é ela. Quem que é essa pessoa aqui? E eu falei, esse daqui é o sinal da sua filha, você não sabia? E ela falou, não sabia. Aí a filha dela saiu do banheiro, eu falei assim, tua mãe não sabia o sinal? Seu sinal? Ela, não, meu sinal é esse, mãe, eu não sabia. E a filha já tem 30 e poucos anos de idade. E a mãe dela falou assim, mas eu também ganhei um sinal no curso, o meu sinal é esse. Então, assim, a interação familiar não existe em casa. É verdade. Quando eles trazem o surdo para o setting terapêutico, muitas vezes o surdo não tem muitas questões relacionadas somente a ele. Tem relacionadas à família. Mais ou menos aí esse impedimento que nós temos. Então, nós trabalhamos muito a questão da autoestima do paciente, o autoconhecimento, para que ele consiga andar com as próprias pernas. Tudo bem, mãe, mas essa surda tem 30 e poucos anos de idade. Ela não pode vir sozinha para o consultório? Pode vir sozinha. Então, a gente vai trabalhando esses aspectos para que essa pessoa se sinta, tenha liberdade, sinta que é uma pessoa que pode fazer outras coisas. O único impedimento é o auditivo. Mas o restante está tudo intacto. Ela tem pernas, ela tem braço, ela pode andar, pegar ônibus, dirigir. Né? A maior dificuldade é a familiar, até o momento. Referente à sociedade, nós temos a barreira de estarmos sozinhos. Né? A gente trabalha com minorias, com o povo marginalizado. Então, nós não temos essa visibilidade, não temos muito apoio. Entendi. Interessante isso que você está falando. Nos dois aspectos, os dois pontos, né? De como que ele traz também as questões familiares, porque ele é atravessado por isso, né? E a família também acaba, às vezes, reproduzindo todas as barreiras que existem na sociedade dentro do próprio núcleo familiar, né? E esse exemplo que você deu de a mãe não saber o sinal, né, da filha é algo simples, mas que fala muito daquela relação, daquela família, dos desafios que a sua paciente vivenciava ali no grupo ali, né, com seus cuidadores. Até porque não há uma conversa em Libras, a família não entende da cultura surda, então ela não tem um sinal. A família não interage. Aí eu pergunto, qual é o sinal do seu irmão? Qual é o sinal do seu pai? Não, eles não têm sinal. Porque para ela, um sinal é algo muito importante. Se você tem um sinal, você está inserido na comunidade surda. Então, se a pessoa não tem a comunidade surda como algo importante,
como assim ter um sinal? Por que ter um sinal? E essas questões de intimidade familiar, o que você está sentindo? Você quer encontrar um grupo de surdos? Entrar na cultura do filho? Isso geralmente não acontece. Né? Hoje em dia nós temos mais informações, nós temos mais pais interessados, mas não era o que acontecia anteriormente. O sinal é como se fosse o nosso nome. É Nós o que nosso somos filho. ouvintes, né, então, né, nós que somos ouvintes, a gente quando vai se direcionar, como eu falei aqui no começo, olha, a Ingrid está chegando, né? Se eu estivesse falando aqui, no caso, me expressando em Libras, eu estaria falando o sinal, fazendo o sinal da Ingrid, né? Isso, Então, exatamente. para vocês verem a importância do que a Ingrid está falando, é como se a mãe não soubesse o nome da própria filha. Neste sentido, nesse Exatamente. contexto de comunicação, né, através das expressões, através da língua. E ao mesmo tempo que a família exclui esse filho surdo, o filho também não inclui essa família ouvinte, porque não percebe que há uma troca. Sim. Acaba sendo automático. É automático. É automático, consequência. E isso diz respeito a todas essas barreiras que a pessoa, de certa forma, enfrenta no cotidiano. Para você ver que não E é se uma não barreira fosse, distante, né? se não fosse o online, né, eles viveriam uma eterna quarentena. É o que eu converso sempre com os intérpretes aqui. O que nós estamos vivendo hoje é o que os surdos vivem cotidianamente. Porém, a Então internet é o que facilita esse dia a dia. então eu poderia dizer, vamos dizer assim, reafirmar algo que eu sempre falo, né? A internet tem muita coisa boa e a gente pode explorar ela nesse sentido, né? Porque Exatamente. às vezes se falam tanto do aspecto negativo da internet, mas a internet pode contribuir com tanta coisa boa, né? E a gente vê aí como que as pessoas, no caso, as pessoas surdas se utilizam dela para interagir, para ter relacionamentos sociais e o quanto hoje a gente pode pensar na internet para levar a saúde mental para essa população. Então, é se Sim, com utilizar, certeza. né, de forma benéfica. Com certeza. E aí, Ingrid, me diz o seguinte, em relação ao público que você atende na sua experiência, qual é a característica deles, assim, em relação à idade, gênero, grau de escolaridade? A gente começa de jovens para adultos, geralmente finzinho do ensino médio e graduação. Né? Esses surdos eles já têm um entendimento da importância da saúde mental. Então, ele já vem preparado e estudado. São surdos que tiveram dificuldades para um aprendizado, mas que hoje eles já estão avançando. Né? Surdos procurando um mestrado, estão finalizando aí a segunda graduação. Eles já têm um entendimento de que é importante e se utilizam muito disso. Vou colocar aqui que posso até arriscar que os surdos eles aproveitam muito mais essa oportunidade. Eu trabalhei por muitos anos também em empresas, né? E aí eu trabalhei numa empresa grande, que não vou falar o nome, né? Porque eu não vou fazer propaganda aqui. Ética, Mas, ética isso, também. mas... Não, mas até que eu ia falar algo positivo, né? E eles Ah, tinham uma sim. política, assim, interessante, essa questão da inclusão. Então, quando falo em Eles... empresa, eu já penso em negativo. Não, Então, até, assim, claro que não era, eu acho que talvez não é o necessário. Não era, a palavra me fugiu agora. Eu acho que eles não faziam o todo, né? O que deveria para que realmente aquilo ocorresse, né? uhum, Mas tinha ali um investimento, um cuidado. Eu lembro que a instituição ela patrocinou um aplicativo de tradução em Libras e eu achava aquilo formidável, entendeu? Porque você, né, o ouvinte conseguia escrever ele em português e aí, enfim, o avatar lá traduzia. Eu acho que era mais uma forma, assim, de sim, sim. tentar, né, Melhor do que não ter, né? melhor do que não ter. Então, aquilo era disseminado, por exemplo, para os funcionários, né? Ou seja, se você tiver um colega e você ainda não tivesse conhecimento, baixe o aplicativo vai ajudar na comunicação de vocês. Era um aplicativo, inclusive, gratuito, qualquer pessoa, não só funcionários, podem baixar. E eu lembro que às vezes tinham palestras lá. E eu lembro que eu cheguei até a assistir Uhum. uma palestra de um professor da USP, né?
Ele era surdo, e aí ele estava lá fazendo a palestra para a gente em Libras, e aí uma outra pessoa ia traduzindo, né, porque eram funcionários. Então a empresa tinha essa visão, né, de conscientizar os seus funcionários pela importância da inclusão, da melhora do relacionamento com esses funcionários surdos dentro da empresa. Então ela trazia essas palestras, ela tinha esse investimento para que o relacionamento interno ocorresse da melhor maneira possível, né? Para levar um pouco mais de igualdade, né? Enfim, eu achava isso importante. Assim. E você Agora falou uma coisa super interessante, porque a gente fala sobre humanização, né? Mesmo que algumas empresas pensem nisso, isso parte de humano para humano, de pessoa para pessoa. Então, uma empresa ela pode trabalhar completamente com inclusão se assim os superiores quiserem. Caso contrário, a gente só vai trabalhar dentro da lei, com o mínimo de estudos. Acabou o período de experiência, vai embora e a gente tem essa rotatividade para que não tenha uma estabilidade de surdos ali e não tenha uma responsabilidade maior. É mais ou menos isso que a gente vive todos os dias. Agora, sim, algumas poucas empresas têm um trabalho excelente com o nosso nicho de atuação, com certeza. Não, eu achava isso muito legal. Inclusive no meu setor mesmo tinha uma menina que era surda, né? Enfim, lembro dela, ela tem lá Nós nas redes temos sociais. os aplicativos Prodef, tem uns aplicativos bem legais, gratuitos, que a gente consegue baixar para aquelas pessoas Eu que estão acho que é esse. iniciando. É esse, eu acho que é esse daí. Tem o Prodef, tem o Hugo também. Tem Não, um é um do outro também menininho, que era um é... menininho. Era um menininho, o avatar era um homenzinho de gravata que fazia os sinais. Sim, Então sim. deve ser esse Tem Prodef. o Hugo. Meninas, me ajudem aí. Tem o Hugo e tem o Prodef. A Olha, Kimberly perguntou aqui. A Irani tá falando sobre o tempo da live. Já deu esse tempo todo, Irani? Não, não deu não, né? A gente deve estar umas meia hora, acho que a gente chegou Ela botou, se atrasado. sair o tempo da live, vocês voltam, né? Ah, tá bom. Tá bom? Tá gostando, Irani? Que ótimo. Deixa eu só ver aqui, ó. Kimberly O último perguntou o quê? vídeo tem 40 minutos. A gente tem 20 minutos ainda. A Kimberly perguntou se a gente atende mais atendimentos surdos online. Então acho que ela quer saber se atende mais surdos online do que surdos presenciais. Uhum. Os surdos que eu tenho preferem o atendimento presencial. O toque, né, o estar junto. Só que nas nossas condições, eu tive a perda de 2 surdos aí que vão aguardar o fim de toda essa crise. O restante continua online. Mas no momento eu tenho mais surdos que preferem o presencial. Entendi. Isso é interessante, né? Como eu falei lá no início, né? O online, embora ele seja inclusivo, ele seja uma opção, ele não substitui, porque tem muito isso às vezes. Meu Deus, o atendimento online vai Exatamente. substituir. Não, ele não substitui. As pessoas têm essa preferência e a gente, quando está apto para desenvolver um trabalho, a gente consegue alcançar todas as pessoas. Isso Não, é é tão importante. eficaz quanto, Isso, porém não substitui. isso, exato. Isso é muito importante. Hum, É algo interessante assim. Você disse que então existe a preferência pelo presencial, mas tem os que preferem, né, o online. Já teve experiência de talvez eles quererem falar com você por mensagem de texto? No caso da língua Não, portuguesa? Não. não. A maioria não gosta do português, né? Nós temos aí na história da Libras a questão da aversão ao português, por que, né? Isso existe. Principal, videoconferência, se não presencial. Legal, legal. Então você vê como que o visual para eles é importante, né? Exatamente, Muito exatamente. E eles interessante. lutam por isso, né? Eles terem essa aversão ao português é como se fosse uma resistência em todo esse período histórico. Então, muitos são bilíngues, né? Principalmente esses que saem da graduação, estão em nível acadêmico, precisam do português, mas têm essa resistência. Entendi, interessantíssimo mesmo. E diz respeito da própria história, né? Exato. E É, aqui nós temos que respeitar, nós temos que trabalhar com equidade. Então, quando a gente vai fazer alguma técnica, vai trabalhar com papel,
eu sempre explico, olha, você pode usar tanto o português quanto fazer em Libras. E a maioria prefere em Libras. Que realmente é onde eles se sentem mais confortáveis, né? Eu Sim, é a acho língua que de conforto. a língua deles, porque é a língua que fala deles, né? Eles vêm dessa Que é, essência, né? Que né? é, Isso, exatamente. exato. Deixa eu ver, alguém botou uma outra pergunta aqui. Ingrid, em tua experiência, como é a questão de assistencialismo? Em sua região existe ou existiu a noção de prestação do serviço nessa vertente assistencialista por parte da comunidade surda? Eugênia, não temos aqui esse atendimento em questão de saúde, na área da psicologia, nós trabalhamos mesmo só com o particular. Assistencialismo aqui a gente não tem muito apoio. Entendi. Então você vê como que ainda tem muito a se trabalhar para a inclusão, Exato. né? Diz o seguinte, aí é uma pergunta, vou mudar aqui, vou fazer uma outra pergunta que eu tinha anotado. Eu sei que existem, né? Eu lembro que aí do meu curso que existem variações, né, da Libras, né? E aí como que é isso para você? Isso é um complicador porque você trabalha com pessoas, por exemplo, de outros estados que às vezes te encontram. Como é que é isso para você? Para mim é super interessante e eu fico muito animada quando tem um surdo de outro estado, até mesmo de outro município, porque aqui no Rio de Janeiro nós temos uma variação linguística imensa. Né? Não sei se a maioria das pessoas aqui conhecem o Rio de Janeiro, mas de Belford Roxo para São João de Meriti, nós já temos uma diferença linguística e é um bairro colado no outro, né? Eu fico muito eufórica, porque a gente aprende mais. Então, quando vem um sinal diferente, vamos colocar um exemplo. Eugênia é da Bahia, Eugênia. Confirma para mim aqui, por favor. Ela Acho que tem um ela sotaque. colocou, ela é de Colocou? Juazeiro, não é? Acho que ela falou que Juazeiro? ela é de Então. Juazeiro da Bahia, eu acho. Ela tem um sotaque diferente do meu. Então, ela fala coisas, palavras que são diferentes da minha. Assim como aquele aipim, macaxeira, né? O aipim aqui, macaxeira em outro lugar, e os sinais são diferentes. Então, você falou isso, esse sinal é o quê? A gente pergunta no meio da sessão. Se o paciente ele não entende, você vai explicar o sinal. Então, isso é expansão, é você explicar determinada nomenclatura, determinado sinal. Acho interessantíssimo, aprendo muito, ensino muito e vamos nos acolhendo e interagindo dessa forma. Quantos sinais eu já aprendi dessa forma? Algumas pessoas até reclamavam, né, que eu fiz a pós-graduação em Libras pela Uníntese aqui do Rio de Janeiro, sou parceira deles, estou fazendo um merchan aqui para vocês. Só que eles têm a sede no Rio Grande do Sul. E alguns sinais, a gente também tinha algumas etapas online, alguns sinais eram diferentes dos sinais do Rio. E as pessoas falavam, mas eu não sei esse sinal é do Rio de Janeiro. Eu falei, pessoal, vocês estão atendendo surdos diásporas. Surdos diásporas são surdos que vêm de outros lugares, que se mudam de outros lugares para cá. E nós precisamos saber. Então, quando eu teve um dia que eu sentei com um paciente surdo e ele fez mãe, pai diferente do que a gente faz aqui. A gente faz aqui mamãe, papai, né? Que esse é o nosso antigo, que dá benção, né? A gente faz o Eu soletrado, conheço assim. mãe, pai, que já é o mais atual, e tem aqui mãe e pai, que são de outros estados. Então, quando o paciente ele sentou na minha frente, que ele fez mãe e pai, eu pude entender pelo contexto e os sinais, porque eu já tinha aprendido antes. Mas isso acontece em todos os lugares. São muitos sotaques, são muitos sinais diferentes. Eu fico muito feliz e essa interação ela não dificulta, em momento algum. Muito interessante. E a gente pensar que muitas teorias da psicologia falam do quão a imagem é importante para a gente construir toda a nossa base mental, psicológica, a gente vê que a comunidade surda praticamente ela se expressa pela imagem. Né? Sim.
Como que a imagem é visual. importante? É visual, né? Visual, com Muito certeza. interessante. Muito interessante. E aí, Ingrid, uma última pergunta, aí vou ver se as outras pessoas têm também. Qual o significado dessa experiência para você? Uhum. O significado para mim é ser uma ferramenta de inclusão, me sentir útil. Não que eu não me sinta útil com os ouvintes, mas quando eu sou uma ferramenta de preciso intermediar, preciso ser mediadora de alguma questão, seja com uma simples informação. Porque tem estudos que a questão não é a saúde mental, é questão de informação. Então, Ingrid, você poderia me ajudar? Eu estou aqui, minha família não me dá essa informação. O que você acha disso? Eu falei, era só isso que você precisava? Não era um atendimento psicológico, era uma consultoria. Mas a questão de você estar com o outro e o outro saber que pode contar com você. Isso já é essencial. De saber que você sim fala a língua dele, que você não está de brincadeira. Eu tenho uma denúncia aqui. Eu tenho alguns psicólogos assim que dizem, né, que são bilíngues, mas quando a gente vai conversar, sabe, as coisas não fluem. E eu falo, ele senta no consultório com essa pessoa, ele tem essa, desculpa a expressão, essa cara de pau de fazer isso, né? De falar sim que eu sou um profissional bilíngue, mas não está preparado. Então os surdos, eles já têm essa desconfiança. Muitas vezes eles já chegam com outra pessoa aqui, talvez um intérprete ou um familiar, porque não acreditam em você. Então só de saber que as pessoas já chegam aqui sem esse medo, como você diz, a partir das indicações. Deu uma travada aí, vamos esperar carregar. Voltou. Voltou. Você estava falando a partir Eu das não. indicações, aí travou. Isso. Eu ainda não sou uma intérprete profissional, não pretendo ser. Eu trabalho muito em instituições religiosas, como voluntária, mas profissionalmente eu não quero nem pretendo. Né? O meu interesse é, sim, na área da psicologia. E quando as pessoas vêm ao setting terapêutico, elas já vêm empoderadas. Eu vou lá, vou sozinha, porque a Ingrid sabe Libras, né? Nós temos que nos atentar a isso. Saber que nós somos ferramenta de inclusão e a gente trabalha com modificação de comportamento, né? Mudança de mente. Nós temos que ser um exemplo. Eu, como ouvinte, muitos surdos, eles têm a desconfiança de início e depois eles falam assim, eu vou mandar meu amigo, meu vizinho, todo mundo, porque precisam. E você é uma referência. Eu tenho essa sensibilidade. Para mim, o significado disso tudo é sensibilidade ao outro e ser ferramenta. Legal. Para mim já é o suficiente. A Eugênia colocou aqui. Aí, pessoal, quem tiver perguntas, quem quiser, enfim, interagir com a gente aí, a gente já está indo para o final, porque aqui a gente tem limitação de tempo, mas só para a gente poder interagir com vocês, a Eugênia colocou assim, Ingrid. Ingrid, em tua experiência, como é a questão de assistencialismo? Em sua região existe ou existiu noção de prestação de serviço nessa vertente assistencialista por parte da Esse aí já comunidade respondi. surda? Ah, não, tá Já certo. Aí ela respondi. botou assim, isso. Aí ela botou assim, não, a questão do assistencialismo é no sentido da comunidade entender que o serviço Inclusivo. inclusive deve ser gratuito ou abaixo, no caso do valor de mercado, por ser surda, Uhum, entendeu? uhum. Maria Eugênia, não existe isso aqui no Rio de Janeiro. Por enquanto, nós não temos. Eu trabalho em consultório com valores flexíveis, de acordo com a renda familiar e a demanda de trabalho. Mas a psicologia ainda é muito elitista e aqui nós não temos esse assistencialismo, não. Dona, mas aí quando você fala assim que você trabalha
valores conforme a condição familiar, tal. Eu acho que, vamos dizer assim, talvez se encaixando no que ela está querendo dizer, tipo, a pessoa chega no consultório e ela acha que por ela ser da comunidade surda, ela já precisa ser atendida com um valor inferior. Isso, então, não Uhum. acontece. É isso que ela está querendo dizer, eu Não, acho. Então, na sua não experiência, não. acontece. Eles chegam e você coloca o valor que você normalmente pratica para, né, pacientes, ouvintes ou não, e isso flui conforme o Sim, seu é trabalho. unificado para todos. Entendi. Legal. Vamos trabalhar com inclusão, a gente trabalha com inclusão em todos os anos. Verdade. Entendi. Legal. Beleza, acho que respondeu sim a gente. Não sei se eu Mais consegui alguém? te responder, Eugênia. Eu acho que sim, ela botou uma carinha assim, isso mesmo. Acho que respondeu sim. Deixa eu Tati ver colocou aqui. aqui, Tati, olhar o paciente como sujeito, né? Parabéns, Ingrid, pelo seu trabalho. A Tati é a suspeita, né? Nós somos muito amigas. Obrigada, amiga. Sim, nós temos que olhar o paciente como sujeito, com certeza. Com as suas responsabilidades, caminhando com palavras. Obrigada, Verônica, também pela presença. Psicóloga Sônia, maravilhosa. Mais Eu alguém acho quer que fazer aqui já alguma foram todas as pergunta? perguntas. Mais alguém quer fazer mais alguma Eliton, tudo pergunta aí? bem, Eliton? Bom, então acho que como não chegou aí mais nenhuma pergunta, então vamos finalizar. Eu acho que deve estar faltando uns 10 minutinhos, né? Porque aqui no Instagram, se a gente não finalizar, ele finaliza, né? Ele dá o corte ali, quase Com lacaniano. certeza. Acabou aí. Enfim. Então, a gente finaliza aqui. Eu quero agradecer mesmo sua participação, Ingrid. Como eu falei antes, quando a gente, né, pensou sobre essa live, eu acho que realmente é um tema fundamental, que precisa ser realmente muito difundido, muito divulgado, né? Uma das formas Muito de a gente produzir estudado. isso, uma das formas de a gente proporcionar inclusão é a gente divulgar, né? Sim, Porque quanto menos divulgação existe do trabalho, né, menos as pessoas vão saber dessa possibilidade. E às vezes, por mais que a gente não consiga atingir diretamente, como, por exemplo, às vezes não foi aqui, vamos dizer que a maioria aqui não é a comunidade surda, mas o fato de a gente estar divulgando para outras pessoas ouvintes, essas pessoas podem, né, indicar para um, para outro e sim. chegar a essas pessoas, e isso proporcionar inclusão, né? Enfim, o alcance eu acho que Não, é é só de fundamental. eu ouvir de eu ler essas coisas aqui, a Sônia, ela também é mestre em diversidade e inclusão, trabalha com é, deficiência intelectual, faz um trabalho excelente também. Eu fico muito feliz de receber esses retornos. Verônica é psicóloga bilíngue, trabalha em Niterói também. Então, vamos divulgando os trabalhos dos colegas, né? Muito legal, é verdade. Eu não Ah, sei se o paciente, se o professor surdo ainda está aqui, mas deixa eu dar um recadinho para ele, tá? tá bom. Estou me desculpando aqui, explicando que a gente está debatendo sobre a comunidade surda, mas para os ouvintes, né? E é importante para os ouvintes aprenderem um pouquinho sobre isso. É verdade. E é legal até ele saber, né, o que está acontecendo, porque é importante, fica tudo esclarecido. A Ingrid é referência para muitos psicólogos na construção desse trabalho, aqui caminhando com palavras falou, legal, É Verônica, parabéns. maravilhosa também no trabalho em Niterói. Aqui você é uma referência para a comunidade surda. Aí a Kimberly botou muito boa live, obrigada. Enfim, é isso. Obrigada, pessoal. Então eu Muito agradeço aí a obrigada, Ingrid Maicon. mesmo, Muito a obrigada por todos essa vocês. oportunidade. Você Pode sabe que eu falar. não sou muito de aparecer em lives assim, né? Eu não me exponho tanto assim, mas eu me senti à vontade aqui. Foi muito gostoso o papo com você, a interação com as pessoas. Eu gostei muito. Que bom, que bom. Obrigado, Ingrid. Eu acho que a gente pode ainda fazer outros encontros, porque o tema eu acho que realmente tem muita coisa a se explorar, né? Enfim, eu Sim, acho sim. importantíssimo. Eu Nós temos agradeço aí o várias pessoal. nuances aí. Agradeço o pessoal aí também que está nos acompanhando. Enfim, acompanhe aí a página, acompanhe também a página da Ingrid
Enfim, até breve. Nós temos 5 segundos. Então, um beijo aí para todo mundo. Beijo, tchau, tchau.